Já pensou ter acesso às questões mais cobradas de direção defensiva? Pois é o que você vai encontrar neste vídeo. Fica comigo até o final que você vai conhecer as 112 questões de direção defensiva mais cobradas na prova teórica do Detran, válido para todo o Brasil. E atenção, se você quiser adquirir o material desse vídeo em PDF para você poder imprimir e fazer todas as anotações, das dicas, dos macetes, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o primeiro link. Temos também o mesmo de legislação. Então fica comigo, já deixa o teu joinha, já deixa o teu like, já se inscreve e vem comigo para acompanhar as 112 questões mais cobradas de direção defensiva. Para relembrar que direção defensiva, né, é planejar todas as ações pessoais com antecedência, a fim de prevenir-se contra o mau comportamento de outros motoristas ou outros condutores e também das condições adversas. É muito importante quem estiver com o material em mãos, quem estiver com o PDF, de ir acompanhando e fazendo as anotações, porque isso vai auxiliar muito vocês na hora da prova a lembrar da questão. E ainda, dirigir de modo a evitar sinistros, vocês vão perceber que a palavra acidente ela foi substituída por sinistro, então algumas questões ainda às vezes aparecem, mas na sua grande maioria a palavra acidente ela foi substituída por sinistros, apesar das ações incorretas dos outros condutores, pedestres e, claro, das condições adversas. Lembrando ainda, ver, pensar e agir, ver, pensar e agir, e direção defensiva é prevenir, é antecipar situações de risco. Então, a primeira questão, ele pergunta, né, direção defensiva consiste no quê? Então, o que vai consistir a direção defensiva? Forma de conduzir o veículo, a qual permite reconhecer antecipadamente as situações de perigo. Ele também poderá colocar para vocês questões perguntando o errado, o exceto, o incorreto que não se deve fazer. Então, sobre direção defensiva, marque a alternativa errada. É errado dizer que direção defensiva é dirigir de modo a provocar acidentes, uma vez que é para prevenir, para evitar, apesar das condições encontradas nas vias de trânsito. Então, não vai provocar, ele vai prevenir, ele vai evitar. Por isso que é a resposta errada. E em relação aos conceitos de direção defensiva e aos acidentes, então, como eu falei, algumas situações ele já está trazendo a palavra sinistro, algumas ainda têm a palavra acidente. De trânsito, é correto afirmar que os condutores e pedestres têm uma parcela de responsabilidade na maioria dos acidentes. Como nós vimos lá no comecinho do vídeo, a questão dos acidentes, entre 90% e 95% das causas de acidentes estão relacionados com falhas humanas. Dirigir, aqui ele já inverteu, ele está dando a definição e ele quer saber qual que é o conceito. Então, dirigir de modo a evitar acidentes, apesar dos erros dos outros motoristas, das condições adversas, do trânsito e do tempo, preservando a vida humana e o meio ambiente. Esse é o conceito ou a definição de direção defensiva. Aqui temos mais uma questão, utilizando a palavra incorreto, então errado, exceto, incorreto, que não se deve fazer. Abaixo estão alguns deveres do condutor defensivo. Assinale a alternativa incorreta. O incorreto, nesse caso, é o negativo. É aquilo que o condutor defensivo não vai fazer. Então, o condutor defensivo, ele desconhece o veículo que está dirigindo. Não saber usá-lo corretamente é sempre consultar o manual do usuário. Lembrando que o condutor, ele deve conhecer. Então, o erro começa aqui, porque não é desconhecer, é conhecer o veículo. Por isso que é a alternativa incorreta ou errada.
São exames obrigatórios que todo condutor, aliás, que todo pretendente à permissão para dirigir precisa fazer. Então, essa questão aqui, ele está falando quais são os processos pelos quais vocês irão passar para poder obter a PPD. Neste caso, é a sanidade física e mental, que é o exame de vista, o psicológico, tanto o coletivo quanto o individual, o teórico, tanto as aulas teóricas quanto o exame teórico, e o prático de direção veicular, tanto as aulas práticas quanto o exame de direção veicular. Então, são essas as etapas para se obter a permissão para dirigir. Um acidente evitável é quando o motorista deixou de fazer tudo o que razoavelmente poderia ter feito para evitar que ele acontecesse. Evitável é algo que poderia ter sido evitado. Não foi evitado por quê? Porque o condutor deixou de fazer tudo o que razoavelmente poderia ter feito para evitar que ele acontecesse. Essa outra questão, ela cai com bastante frequência e ela está falando dos automatismos. Então, quem estiver com o PDF disponível em mãos, vocês vão grifar aí automatismos, desfavorável, incorrer. Por quê? Essas 3 palavras-chave serão suficientes para vocês acertarem essa questão, até porque é uma questão bem extensa. Então, automatismo, desfavorável e incorrer. Com o passar dos anos dirigindo, os condutores vão desenvolvendo certos automatismos em relação aos movimentos e procedimentos que exigem um nível menor de concentração para sua execução. Em relação à direção defensiva, essa condição a condição que ele se refere são os automatismos. Eles são desfavoráveis, pois, por mais atento que o condutor esteja, vão ocorrer situações inesperadas, as quais poderão incorrer em acidentes. No acidente ocasionado pelo desrespeito à sinalização, pode-se afirmar que houve imprudência. O acidente ocasionado pelo desrespeito à sinalização, pode-se afirmar que houve imprudência. Quando um acidente ocorre pela má conservação do veículo, pode-se afirmar que o condutor foi negligente, ou seja, ele deveria ter feito a manutenção correta do veículo, mas ele não fez. E nessa terceira questão, ele já vai citar 2. Primeiro, quando ocorre um acidente em função do desrespeito à sinalização. Como nós vimos aqui na primeira questão, o desrespeito à sinalização é a imprudência. E o condutor não teve a habilidade de evitá-lo. Significa que pode ter ocorrido, no primeiro caso, imprudência e no segundo caso, imperícia. E o respectivamente que lhe quer na ordem. Primeiro, o acidente em função do desrespeito, que é a imprudência, e em segundo, o condutor não teve habilidade, que é imperícia. Então, respectivamente, nada mais é que na ordem. Então, a ordem correta, imprudência e imperícia, respectivamente. Todo condutor, além de conhecer a legislação de trânsito, deve preparar-se para conduzir veículos com segurança, conforme os preceitos da direção defensiva. Lembrando que os 2 temas, tanto legislação quanto direção defensiva, são os 2 temas mais cobrados na prova teórica do Detran. Legislação no CFC são 18 horas aula e direção defensiva são 16 horas aula. Sendo assim, indica imperícia do condutor. E a imperícia, como nós vimos na questão anterior, é um acidente causado pela falta de habilidade do condutor, ou seja, o condutor, ele vai ter imperícia quando ele não tem técnica, ele não tem habilidade para conduzir o seu veículo. Para assumir
comportamento seguro, o condutor deve possuir as seguintes características: ele precisa ser prudente, ser cauteloso e também possuir habilidade, possuir técnica para poder dirigir o seu veículo. Então, o condutor seguro, ele precisa ter prudência e também habilidade. Agora, nós vamos falar do pedestre. Essa questão é muito comum de cair e fala que o pedestre, em situação defensiva, deve sempre estar preparado para lidar e administrar possíveis perigos que podem surgir ao circular nas vias. Na segunda questão, ele vai falar dos elementos básicos da direção defensiva. Aqui ele está querendo saber quais são. Lembrem-se sempre que são 5: conhecimento, atenção, a previsão, a decisão e a habilidade. Então, sempre querer falar em elementos básicos da direção defensiva, lembrem-se sempre que eles serão 5. A monotonia e a fadiga têm influência primordial e significativa no nível de atenção do condutor. A monotonia e a fadiga têm influência primordial e significativa no nível de atenção do condutor. Em direção defensiva, a habilidade significa as duas mais cobradas na prova é a habilidade e a previsão, são as que caem com maior frequência. Então, a habilidade é o quê? É a pessoa que é hábil, é a pessoa que sabe fazer, que sabe dirigir, ou mais precisamente, manusear todos os comandos do veículo com desenvoltura. Então, a habilidade é manusear todos os comandos do veículo com desenvoltura. Sobre o elemento básico da direção defensiva, previsão. O que é previsão? Previsão é prever, é antecipar uma situação que poderá ou não acontecer. Só que prestem bem atenção. Marcar a alternativa incorreta, o errado, o exceto, o que não se deve fazer. Se previsão é prever, é antecipar situações de risco, situações de perigo, o errado é dizer que não precisa prever. Então, exatamente o que ele diz na resposta. O condutor não precisa estar atento às condições do tempo para prever situações de risco. Precisa sim. Uma vez que eu estou atenta, que começou a chover, eu lembrar que com a chuva o piso vai ficar molhado, o tempo de parada, no caso de uma frenagem, vai ser maior, ainda vai ter o risco da aquaplanagem, os vidros poderão ficar embaçados, então eu estou prevendo todas as situações que poderão ou não acontecer. Então, a previsão é prever, é antecipar. E no caso da previsão, o errado é dizer que o condutor não precisa estar atento, porque ele precisa sim estar atento às condições do tempo, às condições da via, às condições do veículo, às condições próprias, entre outros. Aqui mais uma questão que utiliza a palavra incorreta ou o incorreto. Lembrem-se sempre que quando tiver a presença do errado, do incorreto, do exceto, do que não se deve fazer, será sempre algo negativo, algo que vai prejudicar a direção de vocês. Então, o incorreto ou é incorreto afirmar que o motorista defensivo, ele observa bem o trânsito à sua frente, até aqui está correto, ele prevê as situações de risco, até aqui está correto, só que olhem a continuação, ele acelera o veículo ao máximo, nunca vocês vão utilizar acelerar o veículo ao máximo, frear com toda a força, puxar o freio de mão com a máxima pressão, não. Direção defensiva, preventiva, não vai usar nada.
com máxima força, nem com máxima pressão, tá? Então, o erro está a partir daqui. É muito comum o aluno começar a ler e achar que está certo, e acaba não terminando de ler toda a questão, e ao final dela pode sim existir alguma palavra, algum complemento que vai fazer com que ela acabe se tornando errada. Então, sempre importante ler bem a pergunta 2, 3 vezes, se for necessário, porque aí você entendendo, interpretando corretamente a pergunta, as tuas chances da resposta correta ficar muito mais familiar vai ser muito maior e assim você vai conseguir acertar a questão. Todo condutor deve praticar a direção defensiva, direção preventiva, prever, antecipar situações de risco, constantemente. O motorista defensivo deve saber que condições adversas são. Aqui ele está perguntando a definição de condições adversas. O que são condições adversas? São os fatores ou combinação de fatores. Quem tiver com o material em mãos aí, com o PDF, anotem, grife, façam todas as marcações para auxiliar vocês a estudar, que aí na hora da prova fica muito mais fácil para vocês lembrar. Ah, prof, Lu, mas eu não tenho o PDF, como é que faz para ter, como é que faz para adquirir? É o primeiro link aqui na descrição do vídeo. Tem o arquivo disponível, tem o e-book, tanto de legislação, com as 134 questões mais cobradas na prova teórica do Detran, como também esse aqui de direção defensiva, com as 112 questões mais cobradas na prova teórica do Detran de direção defensiva. Lembrando que legislação e direção defensiva são os dois temas mais cobrados. 70% da prova é composta por esses dois temas, então sim, vocês têm que dar bastante atenção. Então, só vocês clicarem no primeiro link disponível aqui embaixo, na descrição do vídeo, que vocês vão encontrar o link aí do PDF dessas questões. Então, são fatores ou combinação de fatores que contribuem para aumentar as situações de risco no trânsito, comprometendo a segurança. Então, aqui, ele perguntou a definição. Só que olhem a segunda. São condições adversas. Aqui, ele já quer saber quais são. Vai ficar difícil eu lembrar. Iluminação, tempo, via, trânsito, veículo, carga, passageiro e condutor. Porém, se eu lembrar e eu anotar que são 8, ó, iluminação, tempo, via, trânsito, veículo, carga, passageiro e condutor. 8 itens. Então, se cair essa questão, vocês literalmente irão contar o que tem 8 itens e podem marcar porque será a resposta correta. Penumbra é uma condição adversa do quê? De luz, ou ele também poderá mencionar iluminação. Luz e iluminação é exatamente a mesma coisa. Assim como ele poderá perguntar de ofuscamento, que também é condição adversa de luz. Penumbra é a falta de luz e ofuscamento é o excesso de luz. Então, penumbra e ofuscamento, condição adversa de luz ou de iluminação. Usar farol alto ou farol baixo desregulado ao cruzar com outro veículo vindo em sentido oposto poderá. O farol alto, nós temos o quê? Nós temos um excesso de luz, então poderá sim ofuscar a visão dos outros condutores. E o ofuscamento na visão do condutor pode causar. Então, quando você tem aquele facho forte de luz alta, ou mesmo aquele raio do sol muito forte, ele poderá causar a cegueira momentânea. Por alguns segundos, alguns milésimos de segundos, você acaba não conseguindo enxergar o que está à sua frente, e isso poderá resultar num sinistro, numa colisão. Aqui, pessoal, eu coloquei essa questão 2 vezes para vocês
poderem entender, para eu poder tentar explicar para vocês, que essa é uma das únicas questões do Detran que a resposta é: todas as alternativas estão corretas. Então, ele vai questionar. Para reduzir os riscos de ofuscamento, ofuscamento é o excesso de luz, excesso de iluminação, causado pela luz do sol, o condutor do veículo deve. Então, nesse caso, utilizar o quebra-sol, utilizar óculos protetores, né, o famoso óculos de sol. Só que nessa questão aqui, caso caia para vocês, a resposta correta será: todas as alternativas estão corretas. Eu tentei localizar a terceira resposta, mas eu não consegui encontrar, só consegui encontrar essas duas. Então, caso caia essa questão, para reduzir os riscos de ofuscamento causado pela luz do sol, o condutor do veículo deve. Caso caia essa questão, pode marcar todas as alternativas estão corretas. Ao dirigir à noite em uma rodovia, caso o condutor do veículo que venha em sentido contrário acenda o farol alto, deve-se desviar a visão para uma referência na faixa à direita da pista de rolamento. Por que na direita? Nós circulamos pela direita sempre, tá? Então, se eu estou na direita e eu venho um farol aqui, um veículo com um farol alto, e eu olhar para a direita, eu tenho uma grande tendência a levar o meu carro um pouco mais para a direita. Caso isso aconteça, eu vou levar meu carro para o acostamento, caso tenha. Então, isso é uma segurança a mais. Se eu olhar para a esquerda, existe uma grande possibilidade de eu colidir com o veículo que está vindo no sentido contrário. E existe uma outra questão que também poderá cair, falando que você encontra um veículo vindo no sentido contrário. Se você encontra, quer dizer que ele está vindo longe. Então, nesse caso, você vai piscar os faróis do teu veículo para alertar esse condutor que ele está com o farol alto. Mas, caso no momento em que ele passar por você, ele acenda o farol alto, você irá desviar a visão para uma referência na faixa à direita da pista de rolamento. Aí nós vamos falar das condições adversas do motorista. Qual a dica que eu dou para vocês? É tudo o que o motorista sente, são sentimentos. Esses sentimentos podem ser físicos, como canseira, algum tipo de dor, deficiência física, entre outros. E esse sentimento, ele poderá ser também relacionado ao emocional do condutor, emocional do motorista. Então, condições adversas é o que ele sente, fisicamente ou emocionalmente. Então, aqui, a primeira questão diz assim: sono, fadiga e estresse são condições adversas de, note, sono é um sentimento, fadiga é um sentimento, estresse é um sentimento, nesse caso é um sentimento físico. E quem tem sentimento físico é o motorista. Aqui ele já inverte. As condições adversas do motorista são, é o que ele sente. Ele pode estar alcoolizado, ele pode sentir sono, ele pode ter audição ou visão deficientes. Outra questão, sono e feriado são, respectivamente, condições adversas de. A palavra respectivamente, ele quer na ordem. Primeiro, sono e segundo, feriado. Respectivamente, significa ordem. Quem que sente sono? O condutor. Então, ó, 1 e 1. Trânsito. Feriado é trânsito. Por quê? Porque normalmente no feriado vão existir uma quantidade muito maior de veículos circulando nas vias. Então, sono é condutor e feriado é trânsito. Qual das alternativas abaixo? Ó, presta bem atenção. Não fazem parte das condições adversas do motorista. Então, aqui é o errado, é o exceto, é o incorreto.
é qualquer coisa que não esteja relacionado com o sentimento. Então, neste caso, o veículo transitando no mesmo sentido com as luzes acesas. Isso não faz parte das condições adversas do motorista, não é nenhum tipo de sentimento. Com relação ao condutor, nós sabemos que o condutor ele pode dirigir alcoolizado. E o dirigir alcoolizado, ele é uma condição adversa do condutor, só que ele está relacionado com crime de trânsito. Então, é importante nós lembrarmos que é considerado crime de trânsito dirigir sem possuir habilitação, gerando perigo de dano, e também dirigir o veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. Então, esse tema é trabalhado tanto em direção defensiva como condições adversas do condutor, e ele também é trabalhado em legislação na parte de infrações, pois ele é um crime de trânsito. Ele também poderá perguntar ao contrário: um condutor, ao dirigir sob a influência de álcool em nível superior ao estabelecido pelo CTB, CTB é Código de Trânsito Brasileiro, expondo a dano potencial a incolumidade de outrem comete. Bom, primeiro, ele comete uma infração e também um crime de trânsito. Dirigir alcoolizado é uma infração autossuspensiva, que gera suspensão direta do condutor por 12 meses e também é considerado um crime de trânsito. E a terceira opção de questão, ele diz que, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, CTB, válido em todo o território nacional, lembrando que todo o conteúdo trabalhado nesse canal também é válido para todo o Brasil, todos os estados, todas as cidades. Em seu artigo 306, é considerado crime de trânsito conduzir o veículo automotor na via pública, estando com a concentração de álcool por litro de sangue igual ou superior a 6 decigramas. Então, como que eu quero que vocês anotem aí no material de vocês? Infração e crime de trânsito, 6 decigramas. Infração e crime de trânsito, 6 decigramas. Por quê? Você vai lembrar que dirigir alcoolizado é uma infração e também um crime de trânsito se a concentração for igual ou superior a 6 decigramas por litro de sangue. Das alternativas abaixo, quais estão relacionadas com as condições adversas de via? Condição adversa de via são todos os defeitos que a via apresentar. Então, qual que é o defeito? O tipo de pavimento, ou a falta de pavimento, e também o acostamento, ou mesmo a falta de acostamento. Então, condição adversa da via é tudo que está relacionado com o chão, com o piso por onde a gente transita, tanto na via, quanto no acostamento, quanto na calçada. As condições adversas do veículo. Quais que são as condições adversas do veículo? São todos os defeitos que o veículo apresentar. Por exemplo, pneu careca, falta de retrovisor, falta de manutenção, entre outros, são os defeitos. Está relacionada com a revisão periódica do veículo. E ele fala que sim, esses itens podem causar acidentes. Só que prestem bem atenção. Qual das alternativas abaixo está incorreta? Bom, se eu sei que vai causar acidente o pneu careca, a falta de retrovisor, a falta de manutenção, entre outros, o que no veículo não vai causar um acidente? O que está errado? O que está incorreto? Nesse caso,
o modelo do veículo. Ah, professora Lu, mas o que que é o modelo do veículo? É o teu veículo ser, por exemplo, da Volkswagen, ou teu veículo ser da Fiat, teu veículo ser um Gol, ou ser um Fiat Uno, qualquer isso. Isso é o modelo do veículo. Isso não vai influenciar em causar ou não um acidente. E também o fato do teu veículo ter impostos atrasados não vai ocasionar um acidente, tá? O modelo, ano, marca, cor e impostos atrasados não vai ocasionar um acidente. O que vai ocasionar um acidente é a falta de manutenção e de conservação do teu veículo. Por exemplo, um pneu careca, um limpador de para-brisa que não funciona, um espelho que está quebrado ou que está sem, aí sim poderão causar acidentes. Que é essa próxima questão aqui que ele menciona, ó. Falta de retrovisor e aclive acentuado são, respectivamente, condições adversas de. Novamente, respectivamente é na ordem que ele está dando. Vamos dizer que falta de retrovisor seja o item 1 e aclive seja o item 2. Quem que pode ter falta de retrovisor? O veículo. Então, o veículo tem que vir em primeiro lugar. É o número 1. Agora, quem que tem aclive, quem que tem declive, quem que tem curva, quem que tem tipo de pavimento, acostamento, buraco, desnível? A via. Então, a via terá que vir em segundo lugar. Então, falta de retrovisor é veículo e aclives ou declives acentuados, condição adversa de via. Qual das alternativas abaixo são condições adversas de via? Relembrando que via é a superfície por onde transitam pessoas, veículos e animais. E o ato das pessoas, veículos e animais transitarem sobre a via, nós chamamos de trânsito. Então, condição adversa da via, desvios e buracos. Desvios e buracos são condições adversas da via. Subida, descida e larguras de pista são condições adversas de via, porque a via pode ter uma subida. O que é uma subida? Uma subida é um aclive, ou ele pode ter uma descida, que é um declive. Então, subida é para cima, é um aclive. Descida é para baixo, é um declive. E também a largura da pista são condições adversas de via. Qual das alternativas abaixo não fazem parte das condições adversas de via? Se a via é a superfície por onde transitam pessoas, veículos e animais, que ela pode ter desvio, pode ter buraco, subida, descida e larguras, é o que não tem a ver com essa parte física. Por exemplo, a via faz chuva? Não. A via faz neblina? Não. Faz neve? Não. Tem horário de chegada? Também não. Então, não faz parte chuva, neblina, neve e horário de chegada. Agora sim, ó, neve, neblina, são condições adversas do quê? Neve, neblina, garoa, vento, cerração, granizo, entre outros, é tudo que está relacionado com o clima. Se está relacionado com o clima, é condição adversa de tempo. Então, vento, neblina, são condições adversas de tempo. Diante das condições adversas de tempo, então, o que você vai fazer? Se você tem neblina, garoa, vento, cerração, neve, entre outros, o que você vai fazer? Uma dica que eu sempre dou aqui no canal. Você vai diminuir a velocidade, redobrar a atenção, usar luz baixa ou luz de posição. Então, se eu tenho neve, se eu tenho neblina, se eu tenho vento, eu vou o quê? Eu vou reduzir a minha velocidade, vou redobrar a minha atenção e vou acionar a luz baixa ou a luz de posição. Só que aqui ele quer saber o que eu não vou fazer. Então, aqui é o contrário de tudo que eu falei.
Se eu vou diminuir a velocidade, o errado, o que eu não devo fazer é aumentar a velocidade para chegar logo ao destino, porque é o errado, é o exceto, é o incorreto, é o que não se deve fazer. Agora vamos falar de trânsito. Então, a primeira ele já fala da definição. É a utilização das vias por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de carga e descarga. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, esta é a definição do quê? De trânsito. O ato, o efeito das pessoas, dos veículos, dos animais transitarem sobre a via, chama-se trânsito. E ele pode perguntar também: pedestres e animais soltos na via são condições adversas do quê? O pedestre está transitando, o animal está transitando. Então, é condição adversa de trânsito. E ele pode inverter. Conforme o CTB, trânsito é a utilização das vias para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de carga e descarga por. Lembra que aqui ele perguntou que essa era a definição de trânsito? Aqui ele já inverteu. Ele quer saber quem que vai utilizar a via para fim de circulação, parada, estacionamento e também operação de carga e descarga por pessoas, veículos e animais conduzidos ou não. Então, trânsito é a utilização das vias por pessoas, veículos e animais conduzidos ou não. E pedestres e animais soltos nas vias são condições adversas de trânsito. Anselmo tem muito cuidado com seu veículo. Mora em uma rua de duplo sentido de direção, quase na esquina com um cruzamento. Rua esta em que há grande fluxo de pedestres, ciclistas, motociclistas e veículos. O espaço da sua garagem é muito apertado. Assim, durante o dia, Anselmo tem o hábito de deixar o veículo estacionado à frente da sua casa. Até aqui, tudo ok. Só que olha o complemento, bem colado ao portão da sua casa, com 2 pneus direitos sobre a calçada. Eu posso estacionar sobre a calçada? Não, eu não posso. Mas, Prof. Lu, mesmo sendo a calçada da frente da minha casa, sim. Mesmo sendo a calçada da frente da sua casa. A casa é sua, o estacionamento na rua e a calçada, eles são públicos, eles não são seus. Então, você não pode estacionar em cima da calçada. Você pode estacionar na rua, mas mesmo assim, esta vaga não pertence a você. Ela é uma vaga pública, a fim de evitar colisões em seu veículo. E aí ele quer saber, conforme o CTB, Código de Trânsito Brasileiro, e os preceitos de direção defensiva, Anselmo está. Será que ele está certo ou ele está errado? Ele está errado, ele está incorreto, pois desrespeita a lei por parar em cima da calçada, isso aqui gera uma infração com remoção do veículo e põe em risco a segurança dos pedestres que terão que circular pela pista dos veículos. Então, é incorreto, pois desrespeita a lei e põe em risco a segurança dos pedestres que terão que circular pela pista dos veículos. Ao trafegar em trecho de rodovia com neblina intensa, o condutor deve. Lembrando que neblina é condição adversa de tempo. Todos os casos que tiver condição adversa de tempo, que está relacionado com o clima, o correto será sempre reduzir a velocidade, redobrar a atenção, usar luz baixa ou luz de posição. Só que aqui ele menciona que a neblina é muito
muito intensa. Então, neste caso, o condutor irá estacionar em local seguro, como um posto de gasolina, caso a visibilidade esteja muito prejudicada. Jamais irá parar no acostamento. É em local seguro. Ele deu exemplo, como um posto de gasolina, caso a visibilidade esteja muito prejudicada. Em condições de chuva intensa e diminuição da visibilidade, recomenda-se ao condutor de um veículo automotor, dentro dos princípios que norteiam a direção defensiva, usar luz. Pessoal, não esqueçam, anotem, grifem quem tiver com material, quem estiver copiando as questões, ou você vai usar luz baixa, ou você vai usar luz de posição. Luz baixa do farol ou luz de posição. E, claro, trafegar em velocidade reduzida. Reduzir a velocidade, redobrar a atenção, usar luz baixa ou luz de posição. Ao dirigir em uma rodovia, o condutor entra em um trecho com neblina muito intensa, praticamente impedindo a visão. Nessa situação, ele deve, novamente, procurar um local seguro, fora da pista, para parar o veículo e aguardar a melhoria da visibilidade. Então, notem que ela é muito parecida. Estacionar em local seguro, como um posto de gasolina, caso a visibilidade esteja muito prejudicada, ou procurar um local seguro fora da pista para parar o veículo e aguardar a melhoria da visibilidade. Em caso de neblina, recomenda-se ao condutor do veículo automotor, dentro dos princípios que norteiam a direção defensiva, acionar luz baixa dos faróis, luz baixa ou luz de posição, luz baixa ou luz de posição. Ele nunca vai falar de farol apagado, ele nunca vai falar de luz alta, a não ser que seja a resposta errada, a resposta incorreta. Nas demais, quando for a assertiva, for a resposta correta, luz baixa ou luz de posição. Então, lembre-se, reduzir velocidade, redobrar a atenção, usar luz baixa ou luz de posição. A chuva reduz a visibilidade e a aderência do veículo em relação à pista. Para aumentar a segurança em caso de chuva em uma rodovia, o condutor deve, novamente, reduzir a velocidade, aumentar a distância do veículo à frente e acender o quê? O farol baixo. Reduzir velocidade, aumentar a distância do veículo à frente e acender o farol baixo. Ocorre a hidroplanagem ou aquaplanagem quando o veículo perde a aderência do pneu com o solo causado sobre a pista. Perde a aderência do pneu com o solo causado por água sobre a pista. Então, hidroplanagem ou aquaplanagem é a perda de contato, é a perda da aderência dos pneus com o solo devido a uma pequena camada de água no pavimento ou causada por água sobre a pista. De acordo com os preceitos da direção defensiva, ao conduzir um veículo em rodovia sob chuva intensa, recomenda-se evitar a utilização dos freios sobre poças de água. Por quê? Para evitar a aquaplanagem. Evitar a utilização dos freios sobre poças de água. E é justamente o que ele questiona na próxima pergunta. Para evitar a aquaplanagem, deve-se evitar usar os freios ao trafegar sobre poças de água. Então, para evitar a aquaplanagem, evitar usar os freios ao trafegar sobre poças de água ou evitar a utilização dos freios sobre poças de água.
Para se evitar a hidroplanagem, você deve, em dias de chuva, reduzir a velocidade. Para evitar a aquaplanagem, em dias de chuva, reduzir a velocidade e evitar usar os freios ao trafegar sobre poças de água ou evitar a utilização dos freios sobre poças de água. Aquaplanagem é a perda de contato dos pneus com o solo devido a uma pequena camada de água no pavimento ou devido à água no pavimento, devido à água na via. Nesta primeira questão, ele já vai falar como você passar por uma aquaplanagem, caso, você perca a dirigibilidade. Então, diz assim, durante a chuva, caso o condutor perca a dirigibilidade do veículo, pelo efeito da aquaplanagem, deve-se reduzir a velocidade. Presta bem atenção. Você não tem contato com o chão, você não tem contato com o piso. Entre o pneu do teu carro e a via, existe uma camada de água. Essa camada de água vai fazer com que, independente de você virar o volante ou não, de você frear, de você acelerar, o teu carro não vai responder, porque ele não tem contato com o chão. A aquaplanagem é a perda de contato com a via, com a pista devido a essa camada de água no pavimento. Então, você vai reduzir a velocidade de que jeito? Frear não vai resolver, não tem contato. Então, você vai fazer o quê? Você vai eliminar a pressão do pedal do acelerador. De que jeito? Tirando o pé do acelerador. E aí, você vai fazer pequenos movimentos na direção até ganhar aderência novamente, mas pequenos movimentos mesmo. Só aquele chacoalhar no volante para você sentir a hora que o teu veículo retomar novamente a aderência. Não vira o volante nem para a direita, nem para a esquerda, porque dependendo da velocidade que você tiver, quando você retomar novamente a aderência, você poderá ocasionar o capotamento do teu veículo. Então, eliminando a pressão do pedal do acelerador e fazendo pequenos movimentos na direção até ganhar a aderência novamente. Outra questão muito cobrada, ele fala da Cristina. Cristina conduzia em alta velocidade seu veículo em uma rodovia, quando de repente começou uma forte chuva. Se tem forte chuva, tem o quê? Tem excesso de água na via. Sem que ela percebesse, seu veículo sofreu o fenômeno da aquaplanagem, que é a perda de contato dos pneus com o solo devido a uma pequena camada de água no pavimento, que ocorre pela combinação dos seguintes fatores. Bom, quais são os fatores que nós temos aqui? Primeiro, ele deixa claro que a Cristina estava em alta velocidade. Segundo, ele fala que a chuva era forte, então, excesso de água na pista e também pneus em mau estado. Alta velocidade, excesso de água na pista e pneus em mau estado. Esta outra questão aqui, ele já fala do Sandoval. Então, Sandoval, motorista defensivo, está trafegando à noite por uma pista de sentido duplo de direção. Quer dizer que essa pista que ele está indo e a pista contrária está vindo. Sobre uma forte chuva, novamente, forte chuva, na pista há acúmulo de água no asfalto, formando grandes poças de água. Nessas condições adversas, dirigir um veículo requer muito cuidado e perícia. Neste caso, para evitar o efeito da aquaplanagem, Sandoval deverá diminuir a velocidade do veículo e manter-se à direita da via. Diminuir a velocidade do veículo e manter-se à direita da via. Por que o complemento manter-se à direita? Porque ele fala que tem grandes poças de água na via. Às vezes, pode ser que o condutor ele queira desviar dessas grandes poças, invadindo a pista contrária. Só que isso pode se tornar muito perigoso. Então, ele vai manter-se à direita, independente de ter as poças de água ou não. E como nós vimos no vídeo anterior, ele também irá evitar
usar os freios ao passar sobre poças de água ou evitar usar os freios sobre poças de água. Para cruzar um trecho alagado, bom, nós vimos que a aquaplanagem é uma pequeníssima camada de água no pavimento. Já um trecho alagado é pelo menos 1/2 metro de água na rua. O condutor do veículo deverá, primeiro, a água, ela é pesada. Para você passar com o teu veículo que já é pesado, pela água que é mais pesada ainda, você vai precisar do quê? De muita força, exatamente. Você vai precisar de muita força. E qual é a marcha do teu veículo que tem mais força? Qual é a marcha que você usa para colocar teu carro em movimento? A primeira. Então, você irá engatar a primeira marcha, manter o carro acelerado e regular a velocidade com a embreagem. Mas o que é regular a velocidade com a embreagem? Você vai manter o carro acelerado, pé lá no fundo do acelerador. À medida que você pisa a embreagem, teu carro para. À medida que você vai soltando lentamente a tua embreagem, o teu carro vai começar a andar. Se você pisar na embreagem de novo, ele vai parar e assim você vai regulando a velocidade, subindo e descendo o pedal da embreagem. Por que você não pode parar de acelerar? Porque se você parar de acelerar, vai entrar água pelo escapamento, é bem provável que o teu motor vai afogar, vai morrer e pode resultar em uma consequência maior. Então, para cruzar um trecho alagado, engatar a primeira marcha, manter o carro acelerado e regular a velocidade com a embreagem. Um condutor de um veículo precisou passar por um ponto de alagamento. Esse condutor aqui do veículo de cima. Em seguida, percebeu que o freio começou a apresentar falhas. Nessa situação, ele deve reduzir a velocidade, testar os freios e, se necessário, sinalizar para parar e procurar socorro. É correto afirmar que o ciclista seguro e defensivo, quando adulto, deve respeitar o Código de Trânsito Brasileiro e, consequentemente, a sinalização das vias. Lembrando que quando nós falamos em questões de ciclistas, pelo menos 2 a 3 questões irão cair na prova de vocês. Então, é importantíssimo vocês saberem essas regras com relação aos ciclistas. Então, o ciclista, ele tem que, sim, respeitar o Código de Trânsito Brasileiro e, consequentemente, a sinalização das vias. Em vias sem ciclovia, ciclofaixa ou acostamento, os ciclistas. Lembrando que tudo que tem roda, roda na rua. Então, a bicicleta, ela vai circular na via junto com os veículos motorizados. Lembrando sempre com prioridade. Então, as bicicletas, os ciclistas, devem circular nas vias junto com os veículos motorizados. No mesmo sentido da via, sempre pelo bordo. Presta bem atenção. Ele vai mencionar bordo, nem direito nem esquerdo, apenas e tão somente bordo. Não havendo proibição expressa pela sinalização, os ciclistas podem circular em ruas de forma geral, com prioridade sobre os veículos motorizados. Essa questão aqui, ela vai ter 2 respostas parecidas. O que vai mudar é a prioridade. A bicicleta, o ciclista, ele tem, sim, prioridade sobre os veículos motorizados. Então, os ciclistas devem circular nas vias junto com os veículos motorizados, sempre pelo bordo, e em ruas de forma geral, com prioridade sobre os veículos motorizados. Ao conduzir a bicicleta pelo bordo da pista, lembra que eu falei para vocês, nem direito nem esquerdo, apenas bordo, de rolamento, o ciclista deve manter-se em fila única. Esta regra
também vale para os pedestres. Os pedestres, ao circular vias, eles também devem manter-se em fila. Então, tanto pedestres quanto ciclistas devem manter-se em fila. Agora, com relação à circulação de bicicletas nos passeios e também nas calçadas, a regra é praticamente a mesma. É permitido, desde que devidamente sinalizado pelo órgão com circunscrição sobre a via. Ou é permitido, desde que autorizado e devidamente sinalizado pelo órgão responsável. Então, passeios públicos, permitido desde que devidamente sinalizado pelo órgão com circunscrição sobre a via, e calçadas é permitido desde que autorizado e devidamente sinalizado pelo órgão responsável. Atenção, muita atenção! É proibida a circulação de bicicletas. Sempre que cair esta questão, tem que começar com a palavra rodovias, salvo onde houver acostamento ou faixa de rolamento próprias. Então, é proibida a circulação de bicicletas em rodovias, salvo onde houver acostamento ou faixas de rolamento próprias. Quando o ciclista, presta bem atenção, ele está falando do ciclista, quando o ciclista for passar por um veículo estacionado à direita da via, recomenda-se utilizar a faixa da direita, mantendo uma distância compatível e redobrando a atenção. Então, o ciclista, ele vai utilizar a faixa da direita, mantendo uma distância compatível e, claro, redobrando a atenção. Agora, o condutor que ultrapassar um ciclista, o condutor do veículo motorizado deve, quando ele perguntar a forma, a maneira, reduzir a velocidade do veículo de forma compatível com a segurança. Aqui, ele está falando da forma, da maneira correta. Reduzir a velocidade do veículo de forma compatível com a segurança. Porém, ele pode perguntar da distância. Aqui, pessoal, presta bem atenção, porque se ele está falando em distância, isso tem que ser medido. Medido o quê? Em metro, em quilômetro. Ele já deixou claro que é a distância, e essa distância será de 1,5 metros. Então, anotem aí. Ciclista, ao ultrapassar um ciclista, reduzir a velocidade do veículo de forma compatível com a segurança e manter 1,5 metros. Para quem estiver com o PDF, para quem adquiriu o PDF disponível aqui embaixo no primeiro link do vídeo, na descrição do vídeo, vocês podem anotar do lado aí desse slide. Reduzir a velocidade do veículo de forma compatível com a segurança e manter 1,5 metros. Ah, Prof. Lu, mas eu não tenho o PDF, não quero adquirir o PDF. Não tem problema. Você vai copiar aí no teu caderno, na tua agenda de anotações, a mesma frase. Reduzir a velocidade do veículo de forma compatível com a segurança e manter 1,5 metros. A circulação, notem bem, aqui ele está falando da circulação de pedestres nos acostamentos. Lembra que nós vimos aqui que para os ciclistas é proibido, salvo onde houver acostamento ou faixa de rolamento próprios, ok? Aqui, ele está falando do pedestre. A circulação do pedestre no acostamento, ele é simplesmente permitido, não existe regra nenhuma, é só permitido, ok? Em vias urbanas, sinalizada, sem passeio, a circulação de pedestres deverá ocorrer nos bordos da pista de rolamento em fila única. Então, em via urbana, sinalizada, sem passeio, a circulação de pedestres deverá ocorrer nos bordos da pista de rolamento em fila única, tanto pedestre
quando o ciclista manter-se em fila única. E é proibido ao pedestre atravessar a via nas áreas de cruzamento. É proibido ao pedestre atravessar a via nas áreas de cruzamento. Mas, prof. Lu, o que isso quer dizer? Que o pedestre não pode atravessar a via? Não. Ó, eu vou desenhar para vocês aqui, mais ou menos, uma via de cruzamento. Então, aqui vai ter aquele quadradinho lá, né, rabiscado de amarelo, que a gente chama de área de conflito. Aqui a gente vai ter a faixa de pedestre, certo? Então, aonde que esse pedestre vai atravessar a via? Aqui, aqui, aqui ou aqui. Essa é a maneira correta. O que é atravessar na área de cruzamento? Nessa área aqui. Deixa eu até pintar de amarelo aqui para ficar fácil de vocês entenderem. Esta área aqui, em amarelo, esse quadrado, esse meio aqui, é a área de cruzamento. Aqui o pedestre não pode circular. Ele não pode transitar. Então, como que ele vai vir? Ou ele vai passar aqui, em verde, ou aqui, ou aqui, ou aqui, onde tem faixa de pedestre. Agora, se ele está aqui, ele passar aqui pelo meio do cruzamento, ou se ele está aqui e passar para lá, isso não pode. Isso é proibido. Isso é atravessar a via na área de cruzamento. E isso é proibido ao pedestre. O ciclista está no meio da travessia da via quando o semáforo fica verde. O condutor do veículo motorizado deve aguardar o final da travessia. Não pode pôr o carro em movimento, não pode fazer sinal para o ciclista apurar ou para ele desistir, para ele voltar. Ele tem o dever, o condutor, o motorista do veículo, o dever, a obrigação de aguardar o final da travessia. Ah, mas a pessoa que está atravessando a via, ela pode atravessar de qualquer jeito? Não. Ó, a segunda questão fala exatamente disso. Uma vez iniciada a travessia do pedestre, pode ser ciclista, em local que houver sinalização semafórica de controle de passagem e ocorrer a mudança do estágio do semáforo, liberando a passagem dos veículos. O que o pedestre vai fazer? Bom, o condutor, ele vai ter que aguardar o final da travessia, ele não tem outra opção. Mas e o pedestre? E o ciclista que está atravessando a via, ele vai fazer o quê? Ele irá completar o percurso liberando a passagem dos veículos. Completar o percurso liberando a passagem dos veículos. Ao realizar uma conversão à direita é para cá, e esquerda é para cá, e verificar a presença de pedestres ou ciclistas, o condutor do veículo motorizado deve, mesma resposta aqui de cima, aguardar a passagem dos mesmos para, em seguida, realizar a conversão. Então, se for semáforo, vai aguardar o final da travessia. Se for uma conversão, aguardar a passagem dos mesmos para, em seguida, realizar a conversão, seja direita ou esquerda. Quanto ao transporte de crianças, considere. Então, temos aqui um número romano, 2 números romanos, 3 números romanos. E ele quer saber quais estão corretos. Neste caso, os 3 números romanos estão corretos. Então, o número romano 1 fala que transportar crianças em veículo automotor sem a observância das normas de segurança estabelecidas na legislação é infração de trânsito, sim, é infração de trânsito de natureza gravíssima, porque você está colocando a vida da criança em risco. Então, sabendo que a número romano 1 está correto, vocês já poderiam ir lá nas alternativas e descartar todas as que não têm a presença do número romano 1. O 2 fala que crianças com menos de 10 anos devem ser transportadas nos bancos traseiros, salvo as exceções regulamentadas pelo CONTRAN. Sim, com certeza. Crianças menores de 10 anos devem ficar no banco traseiro, salvo em exceções, que são 2, que a gente já vai falar disso, e na moto também.
levar criança na motocicleta menor de 10 anos é uma infração autossuspensiva, ou seja, suspende a habilitação direto. E 3, na hipótese do transporte de menores de 10 anos exceder a capacidade de lotação do banco traseiro, será admitido o transporte daquele de maior estatura no banco dianteiro. Isso é verdade. Essas duas exceções aqui que eu comentei para vocês, a primeira é essa. Você vai levar 4 crianças menores de 10 anos, mas o teu carro só tem 3 lugares no banco traseiro. A que tiver a maior estatura, o maior porte, vai poder ir no banco da frente, independente da idade. E a segunda exceção é quando você tiver picape, caminhonete que seja cabine simples, ou seja, só tem os 2 bancos da frente. É uma outra exceção em que sim, você poderá levar crianças menores de 10 anos, claro, né, tomando todos os cuidados ali necessários em relação à idade da criança. Seja bebê conforto, cadeirinha, assento de elevação, então, desde que tome todos os cuidados necessários. E a segunda questão, ele fala que crianças com idade inferior, sempre cuidem se é inferior ou se é igual ou se é mais de 10 anos, salvo exceções, que são essas duas que eu contei para vocês aqui, regulamentadas pelo CONTRAN. Devem ser transportadas nos bancos traseiros. Então, crianças menores de 10 anos vão no banco traseiro. As duas exceções é quando exceder a quantidade de bancos traseiros, aí é que tiver maior porte físico, a que for maior, vai no banco da frente. Ou então, quando for uma picape, uma caminhonete, uma saveira ou algo assim, que só tem os bancos dianteiros. Aí pode sim levar, desde que tomando todos os cuidados especiais. E na moto, não pode levar crianças menores de 10 anos. Só pode levar na moto a partir de 10. Levar na moto crianças com menos de 10 anos gera uma infração autossuspensiva, ou seja, suspende direto a habilitação do condutor. Aqui eu coloquei para vocês, então, a exceção, ó. O condutor de veículo, os quais não possuem banco traseiro, devem transportar crianças no banco dianteiro com os cuidados especiais, seja cadeirinha, bebê conforto, assento de elevação e assim por diante. Então, pode sim levar, só que tem que ter os cuidados especiais. Transportar criança em veículo automotor sem observar as normas de segurança será considerado aquela questão anterior que eu falei para vocês. É uma infração grave, com multa e retenção do veículo até que seja sanada a irregularidade. Infração gravíssima, com multa e retenção do veículo até que seja sanada a irregularidade. Em motocicletas, é proibido o transporte de crianças com idade inferior menor que 10 anos. Se tiver menos de 10 anos, não pode ser transportado na moto, na motocicleta. Só pode a partir de 10 anos de idade, e claro, desde que a criança alcance ali os pezinhos no pedal de apoio para não gerar nenhum perigo a essa criança. É a distância de segmento ou de segurança. É definida como, o próprio nome já diz, segmento ou segurança. É aquela que permite ao condutor uma manobra segura. Por quê? Porque é a distância que você mantém do veículo que está seguindo à sua frente. Então, distância de segmento ou de segurança é aquela que permite ao condutor uma manobra segura, uma manobra de emergência. É a distância mínima necessária para se evitar a colisão com o veículo que segue à nossa frente. Se ele está seguindo à nossa frente, é distância de segmento, que também pode ser chamada de distância de segurança. E a regra de 2 segundos deve ser adotada pelo condutor do veículo.
na distância de segmento, na distância de segurança, que é aquela distância que você mantém do veículo que está seguindo à sua frente, que é aquela que permite uma manobra segura, que é a mínima necessária para evitar uma colisão, evitar um sinistro com o veículo que está seguindo à nossa frente. Nessa questão aqui, ele já vai questionar como, afinal de contas, é essa tal regra dos 2 segundos. Então, ele diz assim, em direção defensiva, aliás, em direção segura, há a regra dos 2 segundos, que consiste em, para que serve? É uma forma do motorista calcular uma distância segura em relação ao veículo que trafega à sua frente. Conta-se 2 segundos a partir de um ponto fixo de referência na via. A distância entre os dois deve ser sempre superior à distância que se percorre em 2 segundos. Profe. Lu, isso ficou confuso, eu não entendi. Não se preocupa, que no próximo slide vai ter até uma figurinha para te explicar como é que você vai fazer essa regra dos 2 segundos. Só para lembrar vocês que em vias de trânsito sem ciclovia, ciclofaixa ou acostamento, a preferência é, neste caso, das bicicletas. A primeira preferência, a primeira prioridade no trânsito começa com o pedestre, assim como a sinalização que prevalece sobre todas as demais são as ordens do agente de trânsito. Depois do pedestre, vem os ciclistas, vem as bicicletas. Depois vem os motociclistas, vem os carros pequenos, depois os veículos maiores. Lembrando que a responsabilidade de cuidar de todos é dos veículos maiores. Os veículos maiores são responsáveis pela segurança dos menores. Então, aqui, ó, o veículo A está seguindo o veículo B. Então, temos aqui o veículo A que está seguindo o veículo B, mantendo certa distância conforme recomenda os preceitos de direção defensiva, bem como as normas de trânsito. Nesse caso, é correto afirmar que a distância do veículo A para o veículo B diminui a probabilidade de colisão do veículo A com o veículo B. Então, essa distância de segurança, distância de segmento, que é medida em 2 segundos, é a distância entre este carro e este carro. Mas, afinal, como que eu vou medir essa distância? Vamos imaginar que aqui tenha uma árvore, tá? Este veículo A aqui, ele está seguindo o veículo B. Então, quando esse veículo passar por esta árvore, aliás, quando o B passar por esta árvore aqui, o veículo A vai contar 31, 32 ou 1001, 1002. Se quando ele fizer a contagem, ele terminou de contar, ele estiver da árvore para trás, quer dizer que a distância dele está ok. É uma distância segura, ele está respeitando os 2 segundos. Agora, se quando ele terminar de contar, ele estiver depois da árvore, quer dizer que ele está muito perto do carro da frente. Então, ele vai ter o quê? Que reduzir um pouco a velocidade para aumentar a distância. É desproporcional. Se eu aumentar a velocidade, eu diminuo a distância. Se eu diminuir a velocidade, eu aumento a distância. Para quê? Para diminuir a probabilidade de colisão do veículo A com o veículo B. Eu vou manter a distância de segurança, distância de segmento, que será medida em 2 segundos. É a distância percorrida pelo veículo desde o momento em que o condutor vê o perigo e toma uma atitude. Se eu vi o perigo e tomei uma atitude, eu estou fazendo o quê? Eu estou reagindo, eu estou tendo uma reação. Então, esse espaço chama-se distância de reação. Na sequência, se eu continuar freando ou a distância de frenagem é definida como
Desse momento aqui que eu reagi, tirei o pé do acelerador e acionei o freio, continuei freando até o meu carro parar, é frenagem, ou seja, aquela que ocorre desde que o condutor pisa no freio até a parada total. Agora, presta atenção. Se eu juntar essa primeira distância aqui, ou seja, a distância que o veículo percorre desde o momento que o motorista vê o perigo e aciona o freio, que é a distância de reação. Só que ele continua. Deixa eu pegar outra cor aqui. Ele acionou o freio até a parada total do veículo, que é a distância de frenagem. Ele vai resultar na distância de parada. Ou seja, a distância de parada é a soma do quê? Do DR, que é a distância de reação, mais o DF, que é a distância de frenagem, que vai gerar o DP, que é a distância de parada. Então, basicamente, DR mais DF vai ser igual a DP, ou seja, distância de reação mais distância de frenagem resulta na distância de parada. Ou seja, é todo momento, desde que o motorista viu o perigo, tirou o pé do acelerador, acionou o freio, continuou freando até o carro parar. Distância de parada. Ao trafegar por uma rodovia na velocidade máxima permitida de 80 km por hora, o condutor de um automóvel necessita utilizar o acostamento. Em casos como esse, de acordo com os preceitos da direção defensiva, lembra aquela questãozinha, reduzir velocidade, redobrar a atenção, usar luz baixa ou luz de posição. O condutor deve procurar, antes de parar no acostamento, local onde não haja desnível entre a pista e o acostamento, ou onde o desnível seja reduzido. Então, ele vai reduzir um pouco a velocidade, vai procurar, antes de parar, no acostamento. Lembrando que essa parada é uma parada de emergência, por isso que vai ser no acostamento, tá? Não se para no acostamento sem algum motivo muito emergencial. Um local onde não haja desnível entre a pista e o acostamento, ou onde esse desnível seja reduzido. Atenção, olhem a segunda questão. Eu já vou grifar aqui a palavra desobedece. Nas rodovias, o condutor deve aumentar a atenção e a concentração. Certas manobras são proibidas para vias de pista única e duplo sentido em função da segurança. Desobedece, errado, exceto, incorreto, os conceitos de direção segura. Lembra que eu falei aqui que você vai reduzir um pouco a velocidade? O errado, o incorreto, o exceto, o desobedece é dizer que você não vai reduzir a velocidade. Imagine você vindo com o teu carro a 100 km por hora, ou nos 80 que ele falou ali, e nos mesmos 80 você sair da via. Dependendo do desnível que tiver entre o acostamento e a pista de rolamento, isso poderá resultar num sinistro. Ah, então, por isso que o errado é dizer que não se deve. Por quê? Porque, ao contrário, deve-se sim reduzir a velocidade para poder acelerar o acostamento. Ao fazer uma inspeção dos cintos de segurança do veículo, o condutor deve. Temos número romano 1, 2, 3 e 4. E ele quer saber quais estão corretos. Nesse caso, todos estão. Quero lembrá-los que não usar o cinto de segurança, primeiro, é uma infração grave com 5 pontos. Segundo, que o cinto que tem maior eficácia é o cinto de 3 pontas ou de 3 pontos e que o uso do cinto evita que os corpos sejam lançados para fora em caso de colisão. O 1, ele fala em verificar se os cintos não têm cortes para não romperem numa emergência, com certeza. 2,
Conferir se não existem dobras que impeçam a perfeita elasticidade, com certeza. 3, testar o travamento para avaliar se está funcionando perfeitamente para cintos retráteis, com certeza. E 4, verificar se há cintos disponíveis para a utilização de todos os ocupantes, ou seja, se todos os cintos do teu veículo, seja um veículo que tenha só os bancos dianteiros, que serão 3, seja um veículo que leve 5 pessoas, ou um veículo que leve 7 pessoas. Todos os cintos precisam estar funcionando corretamente. Então, neste caso, todas as alternativas estão corretas. O cinto de segurança mais adequado no que se refere ao aspecto segurança é o de 3 pontos que eu acabei de relembrar vocês. Deixar o condutor ou passageiro de usar cinto de segurança é uma infração grave, com multa e retenção até a colocação do cinto. Retenção, toda vez que tiver algo errado, algo para arrumar, vai gerar a retenção para a regularização. Lembrando ainda que o condutor, ele é responsável por todos os ocupantes estarem usando cinto. E se porventura numa fiscalização algum ocupante do veículo não estiver usando o cinto, quem vai receber a multa, sim, é o condutor. E atenção, o cinto está para o carro, como o capacete e a viseira está para a motocicleta. Então, em relação aos motociclistas, é uma regra de segurança obrigatória. Claro, primeiro o capacete de segurança, tanto para o condutor quanto para o passageiro. Não usar capacete, condutor ou passageiro é uma infração autossuspensiva. Então, ele tem que usar viseira ou óculos de proteção. O capacete precisa ter a viseira adequada. Caso seja aquele capacete sem viseira, tem que ser o óculos de proteção adequado ao capacete. Não é óculos de grau, não é óculos de sol. É o óculos próprio para capacete de motociclista. Agora vamos falar nas posições corretas ao volante. É muito comum ele falar na lista de posições recomendadas para dirigir. Essa lista que ele se refere é composta por 2 itens. Primeiro, lembre-se, não vai falar de pés, não vai falar de pernas e não vai falar de calcanhares. Ou ele vai falar de braços, ou ele vai falar de mãos. Braços ligeiramente dobrados, ou as 2 mãos no volante, imitando os ponteiros de um relógio, na posição de 9 horas e 15 minutos. Braços ligeiramente dobrados, ou as 2 mãos no volante, imitando os ponteiros de um relógio, na posição de 9 horas e 15 minutos. Sobre a forma de dirigir, quais das situações abaixo podem causar riscos no trânsito? Quando ele menciona o causar riscos no trânsito, são as atitudes erradas, as atitudes incorretas. Neste caso, fazer movimentos ou manobras bruscas sem sinalizar. Além de que não sinalizar as manobras também é uma infração de trânsito. Para uma composição, trem e vagões parar totalmente após o acionamento dos freios. Qual a distância mínima? Isso não é a distância total, é a mínima. Pelo menos, no mínimo, entre 200 e 300 metros. Pode ser 500, 600, 900, mas pelo menos, inicialmente, entre 200 e 300 metros, sem carga ou com carga. E o que é uma PN? P de pato e N de navio. P de passagem, N de nível. PN, passagem em nível, cruzamento entre a linha férrea e a rodovia. PN, passagem em nível, cruzamento entre a linha férrea e a rodovia. Outra questão importantíssima, tanto para a prova quanto para o dia a dia. Para transpor uma passagem de nível com uma ferrovia. Então, o que é isso? Nós temos aqui o desenho de uma BR, e aqui que transpassa nessa BR temos o desenho, temos uma ferrovia.
Então, se você vai passar aqui, ele pode ou não ter cancela, mas ele provavelmente vai ter uma sinalização aqui. Quando você chegar aqui, você tem que parar completamente o teu veículo. Não parar aqui, passar direto ou só dar uma reduzidinha. Atenção, é uma infração gravíssima, exatamente, é uma infração gravíssima com 7 pontos. Então, sim, tem que parar o veículo, olhar para ambos os lados e efetuar o cruzamento com segurança. Os condutores de motocicleta e ciclomotores devem conhecer e respeitar a legislação a fim de trafegar com segurança, conforme os preceitos da direção defensiva. Sendo assim, assinale a afirmativa abaixo. A afirmativa é o que é correto, o que é certo. Número romano 1, 2 e 3. Estão corretos apenas o 1 e o 3. O 1 fala que, para condutores de motocicletas e ciclomotores, é obrigatório o uso de viseira ou óculos de proteção. Sim, lembra que nós vimos aqui? Ó, viseira ou óculos de proteção. Então, sim, isso é correto. 2. É permitida a circulação de ciclomotores nas vias urbanas? Não é. Tá? Os ciclomotores não podem transitar nas vias de trânsito rápido, devido à diferença de velocidade. Então, os ciclomotores deverão circular do centro mais à direita e eles são proibidos de trafegar nas vias de trânsito rápido. E para condutores de motocicletas e ciclomotores, é obrigatório manter o farol aceso quando em circulação durante o dia ou à noite, sim, faça chuva, faça sol, seja de noite ou de dia, motocicletas e ciclomotores precisam manter os faróis baixos acesos. Aqui elas duas questões que eu falei para vocês do ciclomotor. Então, o ciclomotor deve ser conduzido nas vias urbanas preferencialmente, no centro da faixa de trânsito, mais à direita da pista de rolamento, ou apenas circular pela direita da pista de rolamento, e eles são proibidos de trafegar nas vias de trânsito rápido. Há um preocupante aumento no número de acidentes envolvendo motociclistas. O condutor desse tipo de veículo deve evitar é o que ele não deve fazer. Ele não deve circular entre as faixas de tráfego, que a gente conhece, né, normalmente como corredor, entre outros. Então, ele diz que é melhor evitar circular entre as faixas de tráfego, circular no corredor, costurar, entre outros. O motociclista, ao transitar com faróis apagados, questão anterior que nós vimos, ele comete uma infração de trânsito. Esse artigo aqui foi mudado, antigamente era uma infração gravíssima, não é mais, tá? Não gera mais suspensão como antigamente, é apenas uma infração de trânsito. Essa é uma questão que foi atualizada no novo CTB. E no Brasil, há que se considerar que o cidadão pode exercer diferentes papéis no contexto social. Quer dizer o quê? Eu posso ser pedestre, eu posso ser motorista, posso ser motociclista, passageiro, entre outros. Mas em todas essas situações, prioridade no que se refere à defesa da vida. Prioridade no que se refere à defesa da vida. Vídeo finalizado com sucesso com as 112 questões mais cobradas de direção defensiva da prova teórica do Detran, válido para todo o Brasil. E se você quiser adquirir o PDF, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo com as 112 questões. Aí já tem um cronograma ali com todos os links dos vídeos, dos resumos aí para você estudar e se preparar e garantir a sua aprovação. E se você quiser um vídeo completo com todos os temas, com todas as questões ali na ordem referente a cada tema, vou deixar aqui embaixo também na descrição do vídeo, que é o vídeo que vai ao ar amanhã.
E temos também o e-book de legislação com as 134 questões mais cobradas de legislação, também válido para todo o Brasil. Gratidão a todos pela companhia, gratidão a todos pelo carinho. De coração, eu desejo a todos vocês muito sucesso, muitas bênçãos, conquistas, realizações e muita proteção para você e para toda a sua família. E um abraço carinhoso da Prof. Lu Mendes.